Olá, amiguinhos, tudo bem com vocês? Meu nome é Elika Salles, esse é o canal Terra Bíblia. Sejam bem-vindos. Deixa aí o seu like, sua inscrição e tudo mais, tá? Vocês estão bem? E aí, vamos partir para mais uma parte da nossa série sobre a árvore da vida? Gente, eu amo falar sobre isso. Amo, amo. E hoje nós vamos falar sobre dois chakras, né? Sobre o frontal, que a gente está trabalhando em contraste, né? O frontal, anterior e posterior, e vamos trabalhar com o chakra umbilical e o chakra sexual, tá bom? Vamos começar então, que eu tenho muita informação para passar para vocês, mas eu acredito que vai fazer muito bem para vocês conhecer um pouco disso e compreender, certo? Vamos falar que esse é meu chakra principal. Eu gosto mais, né? Eu gosto mais porque ele mexe com tudo, né? É o chakra frontal, o chakra do terceiro olho, o chakra anterior e posterior, né? Bem, a sexta-feira aqui é representada pela sexta-feira, pela nota Lá, né? A cor dele é azul índico e ele é tratado com a pedra lápis lazuli, né? Eu falo sobre as pedras porque quem trabalha com cristaloterapia usa as pedras específicas, né? Eu já não, eu já trabalho com cromo, né? Eu sou formada em cristalo, mas eu prefiro trabalhar com luz, né? Então aí usa-se essa luz, tá bom? Para poder fazer o tratamento. A glândula, olha que interessante, a glândula desse chakra é a glândula hipófise. E a hipófise, ela produz hormônios anteriores e posteriores. E é interessantíssimo, porque na árvore da vida a gente tem os dois pontos, o da frente, que é da sabedoria, e o posterior, que é da compreensão, né? Sabedoria e compreensão o quê? Espiritual, porque a glândula hipófise, ela é conectada, ela trabalha junto com a glândula pineal, que é a glândula do chakra que a gente falou semana passada, que é o chakra da coroa, o chakra espiritual. Então a sabedoria espiritual, o contato espiritual vem por aqui e ele distribui, né, para dentro da hipófise. A hipófise, gente, eu vou falar um pouco, ela produz hormônios específicos. Eu quero falar dos hormônios primeiro. O cortisol, que é para o controle de estresse, isso na parte frontal, tá bom? Cortisol, a libido, progesterona, a ovulação e é o hormônio do crescimento. E ele controla a tireoide. Aí eu vou falar da tireoide quando a gente for para o chakra laríngeo, né? Então a gente sabe como está o pensamento conforme sai a fala. Se há estresse, aceleramento de pensamento, ansiedade. Porque aqui, a parte da hipófise posterior, tem os hormônios, né, posteriores. E aqui a gente vê, né, o posterior, que ele tem onde tem a compreensão, tem a ocitocina. Então, quer dizer, é o hormônio do amor, que conecta as pessoas, que fala do prazer sexual, ele controla a ansiedade, então ele é o acolhimento, fica aqui na parte posterior, né? Então, a gente sabe que tudo isso tem a ver com a compreensão, porque a compreensão traz o quê? A proximidade, né? Então, a compreensão faz a gente ter amorosidade. Então você recebe a parte intelectual, a sabedoria racional, e na parte posterior a compreensão. Então aquilo agrega, por isso que não sai com agressividade, não sai com intolerância, não sai com nada disso, é equilibrado quando vem, né? Então funciona assim. Ele é o chakra no frontal da dualidade, né? Por isso que a gente falou, o nosso livre-arbítrio tá aqui, a gente é o que vai liberar para cima, né? O livre-arbítrio é da nossa escolha espiritual, a nossa decisão espiritual, né? Mas ela parte do frontal, ela parte daqui. Então a gente vai usar o intelecto, né? O intelecto ativa a fé e a fé desbloqueia o chakra espiritual. É tudo junto, entendeu? A própria Bíblia diz, né? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E isso é uma coisa interessante, porque esse chakra, ele é o mais próximo de todos os órgãos do sentido. Então tudo passa por ele para depois distribuir, né? Então até quando uma pessoa se apaixona por alguém, ela se apaixona pela cabeça, depois que vai pro resto.
né? Inclusive porque os hormônios são conectados, né? O estrogênio está aqui também, né? O estrogênio. E quando essa parte da compreensão da ocitocina não está legal, que é o hormônio do amor, que é o hormônio do prazer mental, espiritual, mental, espiritual e sexual, tá tudo na cabeça isso aqui, não é em outra parte do corpo não, né? O que acontece? Quando a amorosidade ela tá meio bloqueada, que é a ocitocina, é porque tá tendo pico de testosterona. Testosterona, eu falo que Deus deve amar muitas mulheres, porque, né, a gente já foi feita para amar, né? Por isso que quem tem que correr atrás de aprender mais isso é o homem, né? Por causa dos hormônios, são diferentes. Então, o que acontece? Quando está uma liberação de testosterona, diminui a amorosidade, e é aí que precisa se trabalhar, certo? Falando só de hormônio, então, porque eu acho legal, que traz bem para o corpo físico, então começa a compreender que esse ponto energético, ele é um plus mesmo, né? Ele é um plus mesmo, né? Porque essa parte do frontal que a gente fala de pensamento e linguagem, isso toda pessoa tem, independente se ela é espiritualizada ou não, né? Se a pessoa está bloqueada, se ela não trabalha, né, a conexão espiritual dela, para ter sabedoria espiritual e compreensão espiritual, ela vai agir só pelo padrão de intelecto mesmo, né? Eu falo que é a parte que a gente alimenta só com a nossa racionalidade, né? Então a gente vai ficar na dualidade, do certo e errado, bem, do mal, tá. Você vai ficar na dualidade, porque a sabedoria espiritual é que faz o entrosamento com a unidade, né? Você sai da dualidade e passa a ter outros tipos de sentimentos e pensamentos, né, mais elevados. Então, ainda bem, né? Então, o que eu quero dizer? Que esse chakra, uma das partes dele é o conhecimento erudito, né? É a intelectualidade. É isso aqui da intelectualidade. O resto, quando o chakra está desbloqueado, o espiritual, aí é sabedoria divina e compreensão divina. E eu vou falar isso para vocês dentro de um versículo bíblico, para vocês verem que há uma diferença. Está em 1 Coríntios 2, 15 e 16. Olha aqui o que é falado. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura. Tá vendo? A sabedoria e a compreensão divina é diferente da compreensão e do entendimento erudito e intelectual, tá? É diferente, né? Porque é uma sabedoria que vem da conexão com o Espírito de Deus, né? Aí fala, é loucura, e não é capaz de entendê-las, porém elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo de ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Porém, nós temos a mente de Cristo. Tá vendo? Por quê? Porque é instruído pela espiritualidade, através do contato espiritual. A gente fala que é o batismo do Espírito Santo, né? Quando a pessoa tem essa abertura espiritual para receber a instrução direto do Espírito. Não que ela não use o intelecto dela para as coisas, não isso, mas às vezes ela tem uma compreensão e abre uma sabedoria e outra compreensão mais aberta, com mais revelação do que a nível intelectual. Porque também, gente, se não fosse assim, Deus seria injusto, né? Porque, vamos supor, uma pessoa que não teve condições de estudar, que não teve condições... Deus seria totalmente preconceituoso com pessoas que não têm condições de estudar nas melhores escolas, comer os melhores alimentos, viver nas melhores condições. Ele daria mais espiritualidade para pessoas privilegiadas socioeconômico, culturalmente. Imagina, Deus não faz isso, né? Isso quem faz é o homem. Então a gente vê que tem pessoas que têm sabedoria, contato espiritual, que são super simples, que não tiveram nada, mas tem. E tem pessoas que têm todo um intelecto e não compreendem as coisas espirituais. Então isso independe, né? Tem outro versículo que fala: Deus fez as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias.
E o que estava querendo dizer? Que pessoas simples, sem instrução, poderia ter mais sabedoria e compreensão espiritual e atitudes do que uma pessoa que é muito estudada, erudita, intelectual e tudo mais. Né? Que, para ele, não é isso. Inclusive, quando a pessoa até às vezes não tem tanta intelectualidade, ela tem mais abertura, até mais humildade, né? Para poder receber das coisas espirituais e acolher e viver por aquilo. Né? Às vezes uma pessoa mais simples vive muito mais do que uma pessoa cheia de coisa. Né? Não estou falando contra, vocês sabem que eu gosto de estudar, mas a gente não pode desconsiderar as outras pessoas por causa disso, porque a Bíblia diz até que Deus faz ao contrário. Né? Quando fala as coisas loucas desse mundo é porque como que uma pessoa que não tem conhecimento de erudição e de estudo e tudo isso pode ter uma sabedoria às vezes tão grande, né? Que de onde vem aquilo? Né? Só pode ter vindo do Espírito, né? Então, não depende, tá bom? Não depende mesmo, né? Eu vou fazer, acho que vou mais um pouquinho, falando da dualidade. Ah, tá, vamos falar. Esse ponto é o ponto da intuição. Ó, por quê? Intuição não depende. Da intuição, segurança nas decisões, liderança, criatividade, capacidade de raciocínio, aprendizagem e os profetas, vem daí, é clara evidência, é nesse ponto aqui. Né? Os profetas recebem direto e sai pela boca, então são boca de Deus, né? Então vem daí, tá? Esse seria o ponto Hokmah, da sabedoria. E aí eu vou falar sobre o... Acho que dá tempo, né? Acho que dá tempo. No posterior tem o Binah, que é a compreensão da ocitocina. E o que acontece? Desculpa, mas as mulheres são mais espiritualizadas, tá bom? Por isso que Deus pediu para os homens estudarem, para os homens fazerem muita coisa, e não as mulheres, porque as mulheres já vieram mais prontas, vamos dizer. Mais prontas. Não achem ruim comigo, mas é verdade. Não é? Por isso que a Bíblia fala, mulher sábia edifica a casa. Né? E sabedoria é espiritual, né? Conhecimento e intelectualidade é uma coisa, sabedoria é outra, né? Então Deus deu muito para as mulheres, tá? Eu acho que é isso, né? Em desequilíbrio no chakra frontal, aí o que acontece? Vício. Cadê? Eu marquei no lugar. Nossa, eu joguei fora, gente. Acontece vício de todo tipo. Deixa eu ver. Acontece vício de todo tipo, desordem mental, dificuldade para tomar decisões, tudo o contrário que fala aqui, né? É um chakra bem complicado, a pessoa fica totalmente embotada, né? Ela não consegue tomar atitudes porque ela precisa de ter o discernimento para tomar, e às vezes ela não tem. Isso interfere na libido, porque a libido vem da mente, então quer dizer, uma mente que não está trabalhando com essa potência de criatividade e inteligência, ela tem dificuldade de expressão de fala, e isso mexe com a sexualidade dela, né? Então ela acaba tendo um desequilíbrio em muitas áreas da vida, tá? Vamos parar por aqui, então? Eu tô querendo porque eu só tenho 15 minutos de vídeo, já vai dar, e eu não queria cortar. Mas eu acho que pra gente começar falando a respeito desse chakra, nessa primeira etapa, tem bastante informações, né? É isso, tá? É isso. Grande beijo pra vocês.